Saiu pesquisa preocupante para o governo Bolsonaro. O índice de reprovação atingiu novamente o patamar de 59%, o pior número já registrado pelo Poder Data. Outra notícia importante e ruim é que o número de desempregados aumentou, chegando a um nível recorde. E Paulo Guedes deu uma recente entrevista à Folha de São Paulo que passou despercebido por muitos canais e que ele simplesmente tem a fórmula para reeleger Bolsonaro: privatizar as estatais e dar dinheiro aos pobres. Vamos falar disso, mas eu quero antes pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal Politizando, ative as notificações e, claro, se você gostar, deixe aí o seu like. O Poder Data realizou uma pesquisa entre os dias 24 e 26 de maio que mostra que a reprovação ao governo do presidente Jair Bolsonaro voltou a subir e igualou o recorde de 59%. Uma alta de 5 pontos percentuais em relação a 2 semanas antes. Pode ser efeito da CPI da pandemia? Pode ser que sim. Vale lembrar que, na medida em que o auxílio emergencial, mesmo no valor bem abaixo do que foi pago em 2020, retornou, o índice de reprovação do governo caiu. As pessoas gratas ao auxílio, de repente, passam a aprovar o governo. Agora a gente percebe que, mesmo com o auxílio, a taxa de reprovação voltou a subir e num ritmo considerável. Se a gente imaginar que essa tendência se mantenha, daqui a 15 dias talvez poderemos ter Bolsonaro reprovado por 64% da população, 65%. A gente precisa ficar atento a isso. E em relação ao trabalho pessoal, o presidente é tido por 55% dos entrevistados como ruim ou péssimo. E apenas 28% dizem que o presidente é bom ou ótimo. 28%, confesso, me assusta ainda. Não dá para imaginar que tem de cada 100, 28 pessoas olham para o governo e falam: nossa, como que o trabalho do Bolsonaro é maravilhoso. E da aprovação, eu esqueci de citar antes, 35% ainda aprovam o governo. É algo realmente para ser estudado. E bolsonaristas podem vir aqui, como já vieram nos comentários, dizer: você não viu o protesto a favor do presidente? Vi as notícias. Ali nós temos uns poucos milhares de motociclistas que não representam a categoria. Ali tem muitas motos que o entregador de iFood vai ter que ralar muitos e muitos anos, ganhando pouco como ganha, num trabalho precarizado para poder comprar. O que a gente tem ali, na maioria das vezes, são representantes, sim, das classes mais abastadas da sociedade, que, de certa forma, estes são sim beneficiados por este governo, pelo menos parte deles, né? E às vezes resolvem ali apoiar o Bolsonaro. Como pode ter também pessoas, que não são tão ricas e que ainda gostam. A gente tem que respeitar todos eles. Mas o que não dá é para achar que uma motociata como aquela representa aprovação popular, de que, não, a melhor pesquisa é a das ruas. A gente já viu que isso não deu certo em outras épocas. E sempre que a reprovação de um governo começa a aumentar, o assunto impeachment volta a ser debatido. E o Arthur Lira, presidente da Câmara, essa semana disse que vamos nos posicionar muito em breve. Pessoal, eu vou deixar os links de tudo que eu estou falando aqui na descrição do vídeo. Eu sou muito preocupado com mostrar para vocês as fontes, para que vocês também possam ir lá e analisar e, enfim, entrar em contato com mais informações e mais dados. Então Lira disse: vamos nos posicionar muito em breve. Quando o presidente perde a capacidade política, perde a capacidade de gestão econômica, diz Lira, cria no Brasil uma condição de desemprego absurda, cria uma condição de inflação incontrolável. Bom, a inflação, principalmente nos alimentos, está aí. Qualquer pessoa que tem mínima noção das coisas e dos preços, os índices mostram, mas mais do que os índices, já que os bolsonaristas querem usar lá a manifestação como um termômetro, a gente observa isso na prática, né? Com o mesmo valor que você tinha em mãos, você sai do mercado com menos coisas. Principalmente o pobre está perdendo poder de compra. A inflação nos alimentos atinge muito mais os pobres. O índice de consumo de carne tem reduzido e o de ovos aumentando. Isso é um indicativo de que as pessoas estão tendo que optar. Às vezes abrem mão da carne para comprar ovo. Isso acontece em muitas famílias.
Questão do desemprego, eu vou falar aqui daqui a pouco, tá? Já está absurdo, né? Já que o Lira está esperando isso, então talvez ele já tenha os elementos necessários. Gestão econômica, Paulo Guedes é um perdido no cargo, mas ele sabe muito bem o que ele pessoalmente precisa fazer para atender aí os anseios daqueles que, de certa forma, o sustentam lá. E capacidade política, Bolsonaro só tem porque, de certa forma, abriu os cofres para o Centrão. Não fosse isso, eu acredito que o Centrão já teria passado para o lado de quem apoia o impeachment há muito tempo. Só que a gente sabe que o Centrão não vai ficar eternamente sustentando um governo reprovado pela população. Aquele deputado que está lá agora defendendo o Bolsonaro, daqui a pouco ele começa a se preocupar com a sua própria reeleição. E será que ele vai querer entrar em 2022 ainda abraçado a um governo reprovado pela esmagadora maioria da população? Então pode ser que o Centrão, de repente, pule do barco do Bolsonaro, como já fizeram com a própria Dilma. O Centrão, que votou a favor do impeachment, praticamente todo ele, durante um certo período, ficou lá junto com o Lula, junto com a Dilma, junto com o Fernando Henrique, junto com o Collor, junto com todos os outros. E então, meus amigos, o que a gente observa aqui, será que o Lira vai aceitar o pedido? Ele mesmo já disse que não vê essa situação no país atualmente. O que me parece é que o Lira só faz uma pressãozinha para ter mais cargos, para ter mais espaço do governo. Enfim, o governo, todos eles, não só o Bolsonaro, quanto mais fragilizado fica, mais caro fica o preço que ele tem que pagar para ser apoiado pelos congressistas. E aqui eu não quero nem dizer de ilicitudes. Quando eu falo caro, é no sentido, daqui a pouco você tira um ministério considerado técnico, como indicação do próprio governo, para ter que atender a demanda de um grupo no Congresso. Isso pode acontecer e isso, se não tiver corrupção por trás, de certa forma também não é nada muito ilícito assim. A questão é que a gente tem visto emendas e parte do orçamento paralelo. Esse é sim algo que tem que ser investigado, porque, como muita gente tem dito, talvez seja um dos maiores escândalos de compra de apoio no Congresso Nacional. E sobre o desemprego, saiu a notícia de que ele subiu para 14,7% no primeiro trimestre e atingiu um recorde. 14,8 milhões de brasileiros estão procurando emprego, porque tem uma parcela que está desempregada, por exemplo, 6 milhões de pessoas já nem procuram mais e são considerados os desalentados. Vejam que número chocante. Então você tem praticamente 15 milhões de desempregados e mais 6 desalentados. É realmente um número preocupante. Se a gente for comparar com o trimestre anterior, teve um aumento de 880 mil pessoas na fila por uma vaga de trabalho no país. Se a gente pega de um ano para cá, nós temos praticamente 2 milhões a mais de desempregados. E alguém pode questionar, William, mas no primeiro trimestre normalmente o desemprego aumenta. Realmente, isso é um dado que está lá nas estatísticas, não dá para negar. A grande questão é que se a gente pega esse desemprego desse trimestre e compara com o do ano passado, a gente sai de uma taxa de 12,2 em 2020, que já é muita coisa, e passa para 14,7. Culpa da pandemia, muita gente vai dizer. Em parte, sim, mas boa parte é culpa da forma como este governo lida com a própria pandemia. A CPI está mostrando, e eu nem tenho gravado vídeo sobre a CPI, porque tem muito youtuber, muito canal já fazendo isso. O governo está mais do que provado, agora é só juntar os detalhes. Recusou a oferta de vacinas. Então, já era para o Brasil estar vacinando há muito mais tempo. O governo federal, na pessoa de Jair Bolsonaro e também no ministério omisso a muitas questões, sabota medidas de distanciamento social até hoje. Mesmo a CPI começando, o Bolsonaro tem a capacidade de promover e participar de aglomerações. O auxílio emergencial, que é o que as pessoas precisam para, de fato, conseguir fazer um isolamento mais radical, se a gente pode assim dizer, ele é de R$150 e vai no máximo a 375. Quem que vai ficar em casa com um dinheiro desse? A pessoa não consegue. Então ela vai vender o picolé na praia, vai vender o chiclete no semáforo. E o não incentivo ao uso de máscaras. É um governo que não incentiva o mínimo.
E até para quem não tem condição de comprar máscara, talvez ter uma política pública nesse sentido, de oferecer máscara, de oferecer álcool em gel, não sei, alguma coisa tinha que ser feito. E não é, e como não se faz, e pelo contrário, trabalha a favor do vírus, a pandemia vai se arrastando. Novas variantes vão surgindo. E a medida óbvia e necessária é o quê? O fechamento ou a restrição do funcionamento dos comércios. Que nenhum prefeito faz por prazer. Do prefeito acordar e falar assim, eu acho que hoje eu vou fechar comércio, porque eu não gosto dos comerciantes. Não. O prefeito gera desgaste com a população que está na sua porta. E o Bolsonaro o tempo todo criticando prefeitos que tentam fazer o mínimo. E às vezes fazem tardiamente. Então, assim, a gente vê o desemprego agora e não tem como não lembrar do Bolsonaro na campanha. Trabalhador terá de escolher entre mais direitos ou emprego. E hoje eles não têm nem empregos e os direitos vão sendo perdidos ou diminuídos a cada ano. E sobre o Paulo Guedes, deu uma declaração numa entrevista que é daquelas revoltantes. Ele disse que nós jogamos na defesa nos primeiros 3 anos, controlando as despesas. Agora vem a eleição, nós vamos para o ataque. Olha, isso aqui é descarado. Aí o que ele fala? O que é o ataque do Paulo Guedes? Vai ter Bolsa Família melhorado, BIP, que é o bônus de inclusão produtiva, o BIC, bônus de incentivo à qualificação. Vai ter uma porção de coisa boa para vocês baterem palma. Tudo certinho, feito com seriedade, sem furar teto, sem confusão. Ele tem uma coisa com o teto que é impressionante, né? Então quer dizer que o canal Politizando é contra ajudar os pobres? Não, de forma alguma. Para quem está morrendo de fome, precisa de um auxílio emergencial, de um Bolsa Família. Mas só que vejam que do lado do discurso de ajudar os pobres vem o quê? O desmonte do Estado. Que eu já vou falar para aqui um pouco mais à frente. E o desmonte do Estado, essa privatização, faz o quê? Prejudica os pobres. Mas beneficia uma parcela muito pequena da população. Que incentiva e influencia no discurso de que privatização é a coisa boa. Tudo bem, tem coisa que eu até concordo, mas nós privatizar a Eletrobras? Ou como Lula defendeu recentemente, privatizar a Caixa Econômica Federal? Pelo amor de Deus, isso... Não, quando eu assisti a entrevista com o Reinaldo Azevedo, eu falei, não é possível que eu estou ouvindo isso da boca do Lula. Mas aí, né, cá entre nós, né, o governo Lula teve também ali, viveu abraçado ao neoliberalismo. O governo Dilma também. O que se tem, na verdade, é o neoliberalismo de Fernando Henrique para cá, assim, mudando a cor. Ora mais avermelhada, ora mais azulada, ora dando uma disfarçada com a preocupação social e continua com Paulo Guedes. Eu fico pensando assim, o Lula até corretamente, eu tenho que parabenizá-lo por isso, postou nas suas redes sociais se dizendo contra a privatização da Eletrobras. Só que na mesma entrevista com o Reinaldo Azevedo, ele disse que não vê com bons olhos torná-la economia mista. É um nome diferente que se dá para a privatização. Então, e depois que faz isso, aí vai desmontando, vai picando a estatal e aí sim, vendendo como estão fazendo hoje com a Petrobras. E aí Paulo Guedes continua, tanto que eu falei abertamente que o grau de adesão do presidente à agenda econômica tinha caído de 99% para 65%. Alguns liberais, amigos, falam, saia, saia. Aí Paulo Guedes diz, tem o custo-benefício de ficar. Se saio porque estão pedindo para substituir um presidente de estatal por inabilidade política, será que teria acontecido a independência do Banco Central? A aprovação do marco do gás, lei de falência, saneamento, privatização da Eletrobras? Tem 6 ou 7 ganhos expressivos. Olha, ele já conta como certa a privatização da Eletrobras, que nem aconteceu. O texto básico foi aprovado na Câmara. Mas ele já dá como certo, porque, de fato, se a justiça não impedir, se a população não se mobilizar, vai, de fato, ser privatizada. Então, onde você lê ganhos aqui na fala do Paulo Guedes, entenda-se, ganhos para os banqueiros, investidores, rentistas. É gente que não produz, que não gera emprego. Enquanto aqui a classe baixa e a classe média paga o preço. E finaliza nesse trecho aqui o Guedes dizendo, a opinião pública brasileira está madura. Quer a reforma administrativa, como queria a reforma da Previdência.
como quer a reforma tributária. Se você parar isso para tentar ganhar uma eleição, vai perder mais voto do que ganhar. Que opinião pública você está falando, Guedes? Porque, na verdade, a grande mídia empurra isso para a população sem discussão com aqueles que pensam contra. A população é enganada com a ideia de que privatizar a Eletrobras, por exemplo, vai baratear a conta de energia. Que tem roubalheira nos Correios, então é melhor privatizar do que corrigir a roubalheira. Que se diminuir os direitos, o emprego aumenta. E aí sim a gente vê trabalhador defendendo a reforma trabalhista, que está mais que provada que não adiantou. Então o governo passa essa ideia de que está preocupado com o pobre, mas na verdade assim, não faz nada ou quase nada para emancipá-lo, torná-lo de fato bem remunerado, empregado. Se você quer dinheiro então para dar para os pobres, para aumentar o Bolsa Família, o auxílio emergencial, beleza, estamos junto. Mas para que tem que privatizar as estatais? Taxa as grandes fortunas, aumenta o imposto sobre as grandes heranças, e repito, classe média fica tranquilo. Quem tem uma casa, um carro, de repente pode ser até isento de pagar imposto sobre essa herança. Por que você não fala em tributar lucros e dividendos? A gente sabe por quê. Porque você está aí atendendo o pedido daqueles que seriam, com essas medidas, prejudicados. E o que nós temos aqui, então, é Bolsonaro preocupado com a reeleição e, ao invés de fazer reformas estruturais que beneficiem de fato e de uma maneira sustentável o povo, vai mais uma vez desmontar o Estado, ajudar com algumas migalhas e a gente entra no looping que, pelo amor de Deus, parece que não tem fim, porque o Brasil não tem um projeto de fato que o desenvolva e que consiga ajudar o povo de uma maneira mais efetiva e, repito, mais sustentável. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo aqui no canal Politizando e, se puder, se inscreva, ative as notificações e deixe o seu like.